fixa. Como investir na renda fixa? Bora lá? Eu vou começar pelos títulos privados. O que são os títulos privados? Títulos privados são aqueles títulos fornecidos por bancos privados. Então é super simples, não tem a mão do governo no meio. Você tem que pensar assim. Quais nós temos? A poupança, que eu acho que é o investimento mais conhecido de todos os brasileiros, super simples de você investir. Você coloca o seu dinheiro ali, até do, né? Então, você só joga da sua conta corrente, é o mesmo número, às vezes, a depender do banco, e você está lá com o dinheiro rendendo ali todo mês. Ela tem uma liquidez diária. O que significa uma liquidez diária? Você pode sacar o seu dinheiro quando você quiser. Você pode sacar, inclusive, de final de semana. Essa é uma das grandes vantagens da poupança por sua liquidez diária. Qual que é a remuneração? Quanto que a poupança paga você por deixar o seu dinheiro parado lá? Ela paga simplesmente 70% da taxa Selic. A taxa Selic é a taxa de juros que rege o nosso Brasil. Entendeu? Então, se você tem que saber que a taxa Selic, se ela subir, a remuneração da poupança sobe também. Se ela cair, a remuneração cai também. Atualmente, a Selic está em 2%. Então, você tira 30% da Selic, é a remuneração da poupança. Por isso que eu falo, está baixa a remuneração da poupança. Você deve buscar alternativas mais rentáveis para o seu dinheiro. Porque muitas vezes você pode estar perdendo dinheiro para a inflação. Como assim, Felipe, perdendo dinheiro para a inflação? A inflação no Brasil, vamos supor que seja 4%. E a poupança remunerando a 1,4%. Como que vai ficar o seu dinheiro no longo prazo? Você sabe que R$100 hoje são totalmente diferentes, compram muito menos coisas do que R$100 há 5 anos atrás. Esse é o efeito da inflação. E se você deixar o seu dinheiro parado na poupança com um rendimento de 1,4%, enquanto a inflação está em 4%, o que vai acontecer com o seu dinheiro? Ele vai ser corroído e você vai estar na ilusão de que ele está rendendo. Ah, está na poupança, está rendendo alguma coisa. Não, na verdade você está perdendo poder de compra. Então fique muito atento a isso. E qual que é a rentabilidade da poupança? Ela rende a cada 30 dias. Tem o aniversário da poupança. Se você sacar com 29 dias, você simplesmente perdeu todo o seu dinheiro. Você perdeu a rentabilidade daquele mês inteiro. Dos 29 dias, você não vai ter direito àquela rentabilidade. Vendeu com 29, já era. Agora, vamos falar do CDB. CDB, eu fiz uma enquete no Instagram perguntando se vocês sabiam o que era CDB, LCI, LCA, Tesouro Direto. Para minha surpresa, 79% das pessoas responderam que não sabia do que se tratava. Isso é uma coisa preocupante. Por quê? Porque muitas das pessoas que votaram nessa enquete investem em CDBs do banco somente por investir achando que é uma coisa boa, mas nem sabe do que se trata. Lembra que eu falei para vocês ontem na mentalidade milionária? Os ricos, eles são totalmente focados naquilo que de fato eles sabem investir. Aonde o dinheiro deles exatamente está. Rico não investe no que ele não sabe. Então começa a prestar atenção nisso daí. O que é um CDB? É um certificado de depósito bancário. Sabe o que você faz aqui nesse investimento? Você empresta dinheiro para o banco. Parece que o jogo virou, não é mesmo? Se você empresta dinheiro para o banco, você está acostumado a pegar dinheiro emprestado para o banco, agora você está emprestando dinheiro para ele emprestar para outras pessoas. É isso que você deve fazer. Você tem que mudar o jogo, virar o jogo, mudar de lado da mesa, sair do lado da pessoa que contrata o financiamento e paga juros e vir para o lado da pessoa que empresta dinheiro para o banco e ganha juros. A grande sacada é essa. Então, o CDB é uma excelente alternativa para você que quer começar a mudar a sua mentalidade e a sua vida. A liquidez do CDB vai variar muito de acordo com o estilo do CDB que você está investindo. Por quê? Existem vários. Cada banco coloca as informações e as características daquele CDB. Nós temos liquidez diária, assim como na poupança, tá? Ou seja, você pode sacar esse dinheiro a hora que você quiser. Nós temos também liquidez no vencimento. O que significa liquidez no vencimento? Se você contrata um CDB e ele tem um prazo de vencimento para 5 anos, ou seja, você emprestou o seu dinheiro para o banco por 5 anos e ele vai te pagar uns juros porque ele pegou esse dinheiro emprestado com você,
Se o CDB for de liquidez no vencimento, você obrigatoriamente vai ter que deixar o dinheiro lá parado durante 5 anos. Então isso é uma coisa muito importante para você analisar, porque existem corretoras que disponibilizam o saque antecipado, só que elas te penalizam por isso. Se você vai sacar antecipadamente, você vai ter que pagar uma multa, e essa multa normalmente é bem alta, tá? E como que é a remuneração do CDB? Quais são as taxas que ele vai te pagar? Como que funciona? Se você já alguma vez já começou a investir, já procurou saber sobre isso, você deve ter visto CDB, por exemplo, banco máxima 12% ao ano, que inclusive eu postei no Instagram nessa mesma enquete, 12% ao ano. Isso é um CDB pré-fixado. Por quê? Porque aconteça o que acontecer, a rentabilidade do seu investimento vai ser exatamente 12% ao ano. Não vai ser 11 e não vai ser 13, vai ser 12. Aí nós temos também outros modelos de CDB que são os indexados ao CDI. O que é o CDI que você tanto vê aí as pessoas falar? CDI é Certificado de Depósito Interbancário. Isso é um empréstimo, uma taxa em que os bancos estipulam para um emprestar dinheiro para o outro. Entendeu? Um banco emprestar dinheiro para o outro. Qual é o valor do CDI? É muito próximo, quase igual ao Selic. Então, atualmente está em 2%. Então, o CDI deve ser 1,95, 96. Entendeu? Então, algo bem próximo mesmo do Selic. E o que você costuma ver quando você olha um CDB? 120% do CDI ele remunera. Ele remunera 130% do CDI. Então, o que significa? Ele vai remunerar o CDI completo, esse 1,95, por exemplo, mais 20% sobre isso. Entendeu? Então, é isso que você tem que ter em mente da remuneração do seu CDB. E tem outros CDBs que são indexados à inflação. Por exemplo, você vê lá, CDB Banco Máxima, nesse mesmo exemplo, IPCA mais 4%. O que significa esse IPCA mais 4%? Significa que esse CDB ele vai atualizar o seu dinheiro pela inflação durante todo o período e ainda vai te pagar uma remuneração de mais 4%. Então você vai estar mantendo o poder de compra dos seus investimentos e ainda recebendo mais 4% ao ano. Isso é excelente. Eu gosto bastante desse estilo aqui de investimento justamente por causa disso. Você não perde poder de compra porque está atualizando pela inflação e ainda é remunerado. Beleza? Qual que é a rentabilidade do CDB? Ele também tem aniversário igual a poupança? Demora 30 dias para render? Não. A rentabilidade do CDB é diária. Diária. Todo dia o CDB vai rendendo um pouquinho. Vai rendendo. Ele vai subindo aquela escadinha. Todo dia ele rende. Essa é uma grande vantagem quando você compara com a poupança. Porque se você sacasse com 29 dias, você perderia toda aquela rentabilidade que você teve durante o período. Tá? Então eu tenho que destacar uma coisa muito importante para você, principalmente para você que olha CDB na hora de investir e busca pelaquela tabelinha do lado ali na lista, qual dos CDBs que mais está pagando. Eu vou pegar o CDB de 140% do CDI. Mais uma vez, não existe almoço grátis. Ninguém quer te dar remuneração de uma forma tranquila. 140%, 150% do CDI, só para você colocar seu dinheiro lá. Você tem que saber analisar. Quanto maior for essa rentabilidade, essa remuneração, maior é o risco. É uma relação risco-retorno. Você tem que começar a observar isso. Por quê? Como que funciona o CDB? O CDB você está emprestando dinheiro para um banco, não é? Só que quem que é esse banco? Vou fazer uma pergunta para você. Você se sentiria muito mais confortável emprestando dinheiro para o banco Luso Brasileiro? Esse banco existe, não sei se você conhece. Ou para o Banco Itaú? Qual que você se sentiria mais confiante para emprestar o seu dinheiro e ter certeza que você não vai ter um calote, que você vai receber esse dinheiro de volta com os juros? O Banco Luso Brasileiro ou o Banco Itaú? É óbvio que é o Banco Itaú. E justamente por ser o Banco Itaú, ele ter todo esse porte, toda essa certeza de crédito, é que na hora que você for olhar um CDB do Itaú, ele vai estar lá 90% CDI, 95% talvez. Agora, quando você olha o Luso Brasileiro, você olha 130%, 140%. Isso é um prêmio que o Banco Luso Brasileiro paga a você pelo risco que você está correndo e justamente para te atrair. Para falar, não, vem aqui, deposita confiança em mim, eu vou te remunerar mais do que os outros bancos, justamente por essa confiança que você está depositando no meu banco.
Então, confia em mim que eu vou te remunerar mais. É assim que funciona. Então, você tem que parar para pensar se vale a pena você investir naquele banco ou não. Pô, Felipe, mas como que eu vou saber se aquele banco é bom ou é ruim? Aí que vem uma coisa chamada nota de classificação de risco. Anotem aí. Se você está com papel e caneta na mão, faça uma observação na hora de analisar o seu CDB. Nota de classificação de risco, chama rating, aqui ó, rating, tá? Escreve. É isso que você deve buscar do seu banco no qual você está querendo investir. Ah, eu vou ver esse Banco Luso Brasileiro. Digita lá na internet, Banco Luso Brasileiro, nota de classificação de risco. Vai aparecer para você vários sites aonde você consegue ter acesso e ver exatamente qual que é a nota de classificação de risco daquele banco. Se ele é um banco bem visto pelo mercado, ou seja, que ele vai cumprir, que ele tem condições financeiras, principalmente, de cumprir com as suas obrigações, quais foram as suas rentabilidades, a lucratividade no período, a sua receita. Vai estar tudo disponível para você. E aí você vai tirar aquilo ali por base para saber se você deve fazer um investimento nesse CDB ou não. Tá? Então eu estou te ensinando aqui a você começar a pesquisar sobre nota de classificação de risco, porque o risco que existe em um CDB está aqui. Tá? Então aprenda que o risco está aqui. Ah, Felipe, beleza, aprendi. Qual que é o investimento inicial para eu começar ali, né, dar o pontapé inicial no CDB? Atualmente, você encontra bons CDBs na casa dos R$100 iniciais. Antigamente era bem mais caro. Você tinha que colocar 1.000, talvez 3.000, 5.000, mas hoje está muito mais acessível a todas as pessoas. Pessoal que está assistindo, eu queria pedir que vocês dessem um like aí no YouTube, um coraçãozinho ali no Instagram, porque quando vocês fazem isso, a entrega do vídeo acaba sendo bem maior e acaba me ajudando aqui também. Beleza? Vamos continuar com o LCI e o LCA, que são mais dois títulos privados de renda fixa. Você deve ter ouvido falar também, mas o que é isso? Um está atrelado ao setor imobiliário, outro está atrelado ao setor do agronegócio. O que acontece aqui? Você empresta dinheiro ao banco e o banco, obrigatoriamente, ele vai fornecer esse dinheiro somente a pessoas que estão interessadas no setor imobiliário e no agronegócio. O banco não pode pegar o dinheiro que você disponibilizou para ele através desse LCI e desse LCA e colocar, por exemplo, para alguém que quer fazer um empréstimo pessoal. Não. Obrigatoriamente ele tem que colocar nesses setores aqui da economia. Por quê? Isso é um prêmio que o governo dá por incentivar esses setores. Você sabe que o Brasil ele é um país totalmente ligado com a agronomia, a pecuária e tudo mais. Então é uma forma do governo estimular as pessoas a contribuírem para o crescimento dessa área. E o setor imobiliário dentro do Brasil está crescendo cada vez mais. Então se você é uma pessoa que quer investir e quer disponibilizar o seu dinheiro justamente para fomentar, ou seja, incentivar, financiar esses setores, LCI e LCA são ótimas alternativas para isso. Mas não é só isso que a gente tem dentro da LCI e da LCA. Qual que é o vencimento? Qual que é a liquidez? No vencimento. A liquidez da LCI e da LCA é direto no vencimento. E elas costumam ter um prazo muito maior do que quando você compara com o CDB, por exemplo. O CDB, você tem lá CDB de 5 anos, de 3 anos. Normalmente, LCI e LCA é para cima de 5 anos. Então, você tem que saber que você está fazendo um investimento de fato para longo prazo. Porque o prazo aqui é maior justamente pelos setores em que esse dinheiro está investido. Quando vence o prazo, você tem a opção. Ou você reinveste nessa LCI, nessa LCA, ou você pede o resgate e a corretora vai disponibilizar o dinheiro na sua conta corrente. Beleza? E qual que é a remuneração da LCI e da LCA? Mesma coisa. Pode ser pré-fixada, ou seja, 7% ao ano. Você vai receber 7% ao ano naqueles 10 anos ali. Não vai ser 8, não vai ser 6. Pode ser indexada ao CDI, ou seja, 120% CDI, 130%, 90% CDI. Ou pode ser indexada à inflação, IPCA mais 3, 4, 5%. Nesse caso aqui do IPCA foi o que eu falei para vocês. Vai corrigir o seu dinheiro pela inflação e ainda te pagar uma remuneração por isso. Excelente. E qual que é a rentabilidade da LCI e da LCA? É uma rentabilidade diária, totalmente diferente da poupança, que é a cada 30 dias.
E qual que é o investimento inicial? É aqui que pega um pouco o investidor iniciante, aquela pessoa que não tem muito dinheiro para dar pontapé inicial nos seus investimentos. O investimento inicial na LCI e na LCA é meio salgado, entre 5 a 10 mil reais. Justamente por quê? Porque ela é isenta de imposto de renda. Exatamente, você não tem nenhum tipo de custo por investir na LCI e na LCA. O dinheiro que está lá rentabilizando bruto para você, que você vê ali na sua tela, não vai ter desconto de imposto de renda, porque é isento. Justamente porque é aquele prêmio do governo que eu falei para você, por você estar disponibilizando o seu dinheiro para fomentar o setor imobiliário e o setor do agronegócio. Então, você tem que parar para pensar se vale a pena você colocar o seu dinheiro aqui ou não. Você junta o dinheiro e investe na LCI, na LCA ou não. E o que você deve considerar quando você olha a LCI e a LCA de um banco com base somente na sua remuneração. 120% do CDI, 130%. Será que esse banco é bom? É a mesma coisa que eu falei para você no CDB com o Banco Luso Brasileiro. Quanto menor for o banco, maior será a rentabilidade. Quanto maior for o banco, mais certeza de que ele vai cumprir com aquela obrigação, menor será a rentabilidade dessa LCI, dessa LCA. Tá? Então, a mesma coisa que eu falei no CDB vale aqui. Maior remuneração, maior o risco embutido dentro desse investimento, porque o banco é menor e, obviamente, que vai te gerar uma pesquisa que você deve fazer em busca do rating, da nota de classificação de risco daquele banco que você está investindo. Beleza? Então, eu quero dizer para você o seguinte, por mais que eu tenha trazido aqui que é importantíssimo que você olhe a parte da nota de classificação de risco do banco que você está investindo, eu quero que você observe uma coisa. Existe uma coisa chamada Fundo Garantidor de Crédito. O que é o Fundo Garantidor de Crédito? É aquele fundo que ele garante justamente o seu crédito. Ou seja, se você tem até 250 mil reais investido, ele vai lá e vai cobrir caso o banco dê calote em você. Isso é excelente. Vamos supor que você coloque 249 mil reais no Banco Luso Brasileiro, numa LCI de 100% do CDI. Se o banco quebrar, você simplesmente tem o suporte do Fundo Garantidor de Crédito que vai te devolver esses 249 mil reais que estava ali investido. Agora, se for 251, não. E aí você tem que parar para analisar. Eu coloco só até 250 mil dentro de um investimento de risco, porque o banco é pequeno, ou eu coloco mais. E aí vai do seu apetite ao risco. Tá? E um outro modelo que eu costumo trazer aqui da renda fixa de títulos privados é referente aos bancos digitais. Essa é uma nova modalidade de investimento que a gente tem, em que a partir do momento que você deixa o seu dinheiro parado na conta corrente do banco digital, ele vai render para você 100% do CDI. E então, isso é uma excelente alternativa. Você tem como o Nubank e o Banco Inter, exemplos de bancos digitais, em que se você deixar o seu dinheiro lá parado, ele vai render para você 100% do CDI. Ótimo isso, né? Só pelo fato de você ter contas em bancos digitais. E além disso, os bancos digitais ainda te proporcionam TED limitada, transferências, DOC também, cartão de crédito de graça, a conta corrente é de graça, enfim. É uma excelente alternativa para a pessoa que busca se livrar de taxas bancárias. Vou pegar um pouquinho de água aqui. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário e principalmente de se inscrever aqui nesse canal. Se você quer aprofundar ainda mais o seu conhecimento sobre educação financeira, investimentos, qualidade de vida, liberdade financeira e tudo mais, eu tenho um convite para te fazer. Se inscreva no nosso grupo de estudos gratuito que acontece toda semana ao vivo aqui no YouTube. É só você clicar no link que está aqui na descrição do vídeo que você vai cair direto para a página de inscrição. É de graça. É a sua chance de aprender junto comigo e com outros alunos a investir com muito mais qualidade e segurança. Te vejo lá. Forte abraço. Até mais.